nossa terra, mais o quê? É essa pergunta que a gente quer que você responda. A nossa terra, ela precisa ser mais cuidada, ela precisa ser mais preservada, tem tanta coisa e é isso que a gente vai conversar nesse programa, esse novo programa da Mais FM que começa hoje, edição mensal, Nossa Terra Mais. E para isso eu conto aqui com a parceria da Juliana Meller. Seja bem-vinda, Juliana. Boa noite. Boa noite, Gelson. Boa noite àqueles que nos acompanham, né, pela Rádio Mais FM e também, né, pelas mídias digitais. Estamos aí, então, hoje, inaugurando, vamos dizer assim, este nosso programa, que será mensal, e vamos trazer, então, muita discussão, muita conversa boa, sempre nos finais de tarde. Então, Nossa Terra Mais. Mais o quê? Temos aí a companhia também de duas pessoas muito especiais que vão nos ajudar nesse programa. Hoje a gente conta com a presença da Franciele, que é engenheira florestal, vice-presidente da ONG Terra Verde. Eu nem falei, né, Jean? Você é a presidente. A Franciele está aparecendo aí no vídeo, então, é a vice-presidente. Aí também temos a companhia da Maristela Kohler, técnica em meio ambiente, sócia fundadora da ONG Terra Verde. Sejam bem-vindas, gurias. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gerson. Obrigado pela disponibilidade do espaço. A gente quer contribuir cada nosso programa juntamente com a Mais, falar um pouquinho sobre as causas ambientais. Então, obrigada ao pessoal que está ouvindo, todo mundo, e que nos acompanham todos os programas. Tá certo, a Clair Souto já está dando um recado aí, assistindo com vocês. Boa noite. Conhece a Clair, Juliana? Sim, conhecemos. Muito bem. É importante lembrar que todos os protocolos de segurança foram cuidados. Então, na entrada aí da rádio, a gente já disponibilizou álcool gel. Tem álcool gel aqui, tem lá na mesa com as gurias. Tem o distanciamento, porque a gente não está usando máscara. A gente está aí com uma certa distância, as meninas aí também. Então, nesse período de pandemia, a gente queria estar todo mundo junto numa mesa, falando sobre isso, mas a gente, por essas questões de segurança, a gente resolveu fazer dois cenários. Por isso a gente está de um lado da sala, as gurias aí estão do outro lado, e a gente quer começar esse programa falando um pouquinho, e eu vou te pedir para apresentar o que é a ONG Terra Verde, como é que surgiu a ideia dessa ONG, quais são as ações que estão acontecendo em Santa Rosa, quanto tempo já estão fazendo isso, e esse vai ser o bate-papo de hoje. Em especial, o tema de hoje é água, já que nós vivemos aí esta semana com o Dia Mundial da Água. E eu vou colocar uma tela aqui para a gente falar da água. Onde é que tá? Já perdi aqui. São tantas coisas. Daqui a pouquinho eu acho. Dia Mundial da Água. Tá aqui, ó. Dia 22 de março, então. Dia Mundial da Água. Comemoramos ou temos um pêsame, Juliana? Essa é a minha dúvida aqui. Porque quando a gente fala de água, a gente percebe que em Santa Rosa, essa semana vocês fizeram uma ação aí na praça, a gente já vai falar sobre isso. A água é um tema extremamente importante e a gente tem que cuidar. Mas vamos começar do início. ONG Terra Verde, como é que surgiu, como é que veio isso? Nós temos aqui uma das fundadoras, a presidente e a vice-presidente. Que honra, hein? Bom, muito bem, Gelson, então vamos apresentar um pouquinho, né, da ONG Terra Verde. Bom, que primeiro precisamos esclarecer, eu acho que todos sabem, né, mas enfim, talvez nem todos lembram. O que é uma ONG? É uma organização não governamental. Então, a nossa entidade é uma organização sem fins lucrativos, de direito privado, constituída, então, legalmente. A nossa inauguração, depois a Maristela fala um pouquinho, que é também uma das fundadoras, eu acho que de nós três, nós duas ainda pertencemos ao grupo inicial. Uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, de direito privado e que tem como objetivo, então, discutir, trabalhar as questões ambientais. Nosso foco principal é a questão da educação ambiental, né? O foco, né, da ONG sempre foi trazer à tona esses problemas, buscar as soluções, principalmente, porque muitas vezes, né, a gente só fala dos problemas e não traz as soluções. O nosso projeto é nesse sentido. E esse grupo, que lá em 2014 se reuniu, constituiu então legalmente, no dia 13 de junho de 2014,
composto aí por um grupo pequeno, né, de pessoas, cresceu, evoluiu nos últimos anos, alguns se foram, se mudaram de Santa Rosa, outros voltaram, e foi esse anseio que esse grupo de pessoas tinha. E olha que bacana, que legal. A mobilização para constituir, né, a ONG Terra Verde, que depois veio sendo trabalhada essa questão, qual é o nome? Nós moramos numa terra, e o planeta Terra é o nosso único espaço para viver. E nós queremos essa terra verde, viva, saudável para nós e para os nossos descendentes, né? Então esse foi o mote inicial, né, do nome e da escolha, né? Tanto que a nossa logo, eu acho que dá para ver aqui, remete ao quê? Ao símbolo de uma criança que é filho, que é nosso integrante também, que é o Pedro, filho de dois integrantes, né, do casal, mas que remete a esse ciclo natural que nós temos da vida aqui no planeta Terra e o poder que nós temos de recriação e plantar sementes, que é para esse futuro continuar existindo, né? Maricela vai falar um pouquinho também, né, sobre esse início aí do grupo. Bom, pessoal, nós iniciamos com um grupo de amigos, né, que começou a querer defender e procurar ações para melhorar nosso ambiente, nossa cidade, projetar um pouco mais de ações e fazer educação ambiental, como a Juliana comentou, e fomos fazendo reuniões na casa de um, de outro, e até que se fundou, né, a ONG Terra Verde. Estamos aí há mais de 6 anos, tentando e lutando e não desistindo de procurar ações para melhorar. Tá certo, muito bom. Também nos acompanha a Franciele. Franciele, você está envolvida há quanto tempo nessa ONG? De que forma vocês estão atuando? Eu atualmente estou 2 anos, né, Juliana? Não me lembro, mas mais ou menos 2 anos que eu sou membro da ONG. E aí a gente começou a desenvolver, a ONG já vem desenvolvendo há mais tempo diversos trabalhos voltados à parte da educação ambiental. Dentre um deles é o projeto Tapei-Andê, que é onde tem a jangada. A jangada ela percorre o rio Uruguai, que vai de Porto Mauá até São Borja. E aí a ideia do projeto é, nesse trajeto, nas cidades, e desenvolvendo algumas atividades de educação ambiental. Também tem o projeto Santa Rosa Nosso Planeta, que é um projeto desenvolvido dentro das escolas municipais, estaduais e particular do município, onde cada escola, cada ano a gente determina um tema e as escolas se inscrevem, colocam um projeto e dentro dos melhores projetos a gente tenta premiar a escola. Acho que são esses, né, Juliana? Não me recordo assim, mas são os principais que a gente vem desenvolvendo no decorrer desse tempo. Show de bola! Eu acompanhei um tempo aí o Tapei-Andê, fui lá, fiz algumas imagens, um trabalho muito legal, essa questão de construir uma jangada, todo com coisas ecológicas, né? Foi muito bacana. Mas eu quero falar também um pouquinho sobre o Dia da Água, né? Já que a gente deu essa introdução aí do que é a ONG, de que forma trabalha, esses vários braços. Nós vivemos então essa semana o Dia da Água e dentro da água a gente tem muitos temas, digamos assim, né? Porque a gente quando fala em água, água para tomar é o primeiro momento, mas a gente tem água para agricultura, a gente tem água para diversas funções, produzir alimentos, tomar banho, para limpeza. E a gente percebe que um dos nossos problemas são os rios, porque afinal de contas a gente pega a água do rio, né? E a gente percebe que os rios estão poluídos. É isso, Giana. Você esteve em alguns locais, a gente quer mostrar essas imagens agora de alguns pontos que poderiam ser turísticos em Santa Rosa, mas que não são porque estão seriamente ameaçados, dadas as circunstâncias aí de ter muito lixo. Sim, Gelson.
primeiro o que a gente gostaria, né, de trazer à tona na discussão, né, dessa semana. Então, o Dia da Água é o dia 22 de março, que foi declarado pela ONU, né, como um dia não de comemoração. Gostaríamos sim de estar comemorando, mas é um dia que nós lembramos, primeiro, a importância da água para a nossa vida. Todos os seres vivos, todos nós seres humanos, constituídos de 75% de água. Então a água é vital, a água é um bem essencial. E assim sendo também, ela deve ser tratada como um bem essencial para a nossa vida, dos seres humanos, assim como todos os demais que nós temos existente, né, no planeta. Então, se nós não enxergarmos a água como esse bem essencial, a água como algo fundamental para a existência da vida, nós passamos a ver ela somente como um bem comercial. E talvez aí esteja um dos grandes problemas. Porque se eu jogo um resíduo que deveria estar indo, por exemplo, para o processo de reciclagem, como, por exemplo, os plásticos, que é o que nós mais encontramos, né, nas atividades, enfim, nas limpezas, eu deixo de valorizar este recurso natural que é finito, a gente diz, o volume, até a gente tem um globo aqui, né, no nosso cenário. A quantidade de água no planeta Terra não vai acabar. Ela é cíclica. Agora, o que nós temos hoje? O problema da distribuição da água. Então, nós temos regiões do planeta, aqui no Brasil também isso é bem crítico. Nós temos regiões onde falta água e outras regiões que têm água em abundância. Porém, o que nós temos? Até mesmo onde existe água em abundância, por exemplo, a nossa região, nós não temos problemas de distribuição de água. Nós poderemos ter um evento ou outro, né, climático aí, como tivemos no finalzinho do ano passado, início desse ano 2021, que algumas propriedades rurais precisaram até serem abastecidas, né, com caminhões-pipas, porque diminuiu a quantidade de chuvas. Consequentemente, não tínhamos adotado práticas e técnicas de guardar esta água da chuva, portanto, faltou, inclusive para as pessoas, para os animais. Mas nós vivemos num local onde não tem. Então, qual é o nosso problema? Apesar de nós termos uma qualidade relativamente considerada boa, nós ainda vamos encontrar muitos problemas, como esses que a gente vai ver daqui a pouquinho, né, nas imagens que a gente fez. Então, nós vamos ter uma quantidade de água em abundância, mas ela não é uma água apropriada, por exemplo, para o consumo humano. Hoje nós temos uma classificação das águas, isso também é importante, a Lei das Águas, né, que surgiu a partir, né, de discussões de muitos anos. Criou-se a Agência Nacional de Águas e a partir da Agência Nacional de Águas também algumas regulamentações. E esta legislação federal estabelece uma classificação. Então, como seria essa classificação? A classe especial é aquela que a gente pode ir lá no rio, na nascente, e beber sem problema algum. É aquela água que você não tem nenhum fator de contaminação, nenhum fator possível, né, de transmissão de doenças. E aí nós vamos ter a classe, então, essa é a classe especial, depois a classe 1, a classe 2 e a piorzinha é a classe 4. Que é aquela que não dá para fazer quase nada, nem sequer atividades turísticas e de lazer. Então, a nossa região aí fica entre a classe 1, a classe 2, em alguns lugares a classe 3. Mas a gente encontra, sim, muito problema, e é um problema da sociedade, né? Porque o rio não produz aquele resíduo. Inclusive, nessa atividade que está exposta durante essa semana a gente está refletindo, que está exposta aqui no Parcão, ao lado da pista de skate, né, aqui em Santa Rosa, a gente fez essa provocação. Encontramos o teu lixo lá no rio, porque o rio não produz. Então, este resíduo, a gente nem chama mais de lixo, ele é um resíduo porque 90% desse material que a gente encontrou é plástico, e plástico é reciclável. Então, ele não pode estar ali, ele tem que estar lá numa central, numa cooperativa, né, de triagem para voltar no processo de reciclagem. Então, quem está duvidando do que nós estamos falando, passa lá e a gente tem inclusive o nome dos rios onde nós retiramos. E durante essa semana ainda pode ser feito. Convidamos você que quer contribuir, de repente mora próximo de um córrego aqui na cidade, pode nos ajudar. Na segunda-feira de manhã, esse material terá um destino adequado. Perfeito, está feito o convite, hein? A nossa ideia desse programa
é justamente incentivar ações de melhoria. Não é só discutir o assunto e não fazer nada. É tentar, de alguma forma, achar alternativas de resolver o problema. E o problema dos rios, a gente pode e deve auxiliar. Por isso, essa campanha que foi feita agora, que tá no ar aí, é em decorrência desse vídeo que a gente vai mostrar agora. A Juliana deu um pulo lá na cascata do Pessegueirinho, né? Vamos lá. Pessegueiro ou Pessegueirinho? Pessegueirinho na Vila Sulina. Se você não conhece, vai conhecer agora. Olá pessoal, eu venho fazer um registro de um lugar muito bonito, localizado aqui no município de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Essa é uma cachoeira localizada na área urbana do município e faz parte então de um dos principais cursos hídricos do nosso município, o Lajeado Pessegueirinho. Tá? É um curso urbano que nasce e percorre, né, terras urbanas. Essa é uma cascata muito bonita, porém poucos conhecem, que é a cascata localizada na entrada da Vila Sulina. Eu estou então aqui dentro do curso hídrico, no leito do rio, mostrando para vocês que nós temos coisas bonitas, nós temos uma beleza extraordinária, né, dos nossos cursos hídricos. Pena que nós temos um curso hídrico tão degradado, tão impactado. Eu sou Juliana Meller, presidente da ONG Terra Verde aqui de Santa Rosa. Olha só, tudo para ser um baita de um ponto turístico. Você viu que coisa linda essa cascata? E eu vou continuar mostrando agora o lixo, que a gente não conseguiu ver o lixo da cascata, né, Jean? O cheiro deve ser ruim, né? Mas o lixo tá aí, ó. Quiser ir falando. Esse é um espaço, então, como eu mencionei ali no vídeo, muito bonito, porém as suas margens estão ocupadas, isso é um processo de urbanização que já acontece há algum tempo. O cheiro realmente de esgoto é muito forte, então eu aproveitei, a gente está em tempo de pandemia, tem que usar máscara e também se protege do cheiro. E aí a gente vê né, as margens aqui do córrego com muito material. Como eu disse anteriormente, 90% do material que a gente encontra é plástico, principalmente de garrafas PET, né, de produtos de limpeza, garrafas de refrigerante e por aí vai. Né, alguma coisa de calçado, de roupa. Então, pelo fato de nós estarmos, né, num período onde a gente não pode fazer aglomerações, enfim, como é que nós optamos em trabalhar essa semana? Cada família, ou cada integrante da ONG escolheu, então, um determinado local e junto com os seus pares, as pessoas, quem convive, para não expor outras pessoas, procurou esse lugar. Então, aí, num finalzinho de tarde, eu e meu esposo, Gerson, a gente recolheu mais de 20, 25 sacos, né, de lixo, né, desses que a gente usa em casa, só de resíduos da onde, na margem, na borda desse rio onde nós conseguimos, então, adentrar. Então, é bem preocupante, é uma situação, né, que nos traz uma certa angústia, porque, veja bem, nós temos um contraste muito grande entre uma cascata, né, lindíssima, bonita, que poderia ser um ponto turístico do município, poderia ser um local de banho, aprazível para a comunidade, né, tanto urbana quanto rural, e aí nós temos essa situação. Então a gente sabe que o Rio Pessegueirinho, por ser um rio urbano, nasce dentro, né, ele já nasce um rio praticamente morto, e a gente tem vários estudos. Eu, quando estive como professora no Instituto Federal Farroupilha, a gente também, a Maristela foi nossa aluna lá no técnico em meio ambiente, também a gente fez muitos estudos, muitas caminhadas, alguns projetos, né, de revitalização, de recuperação, então isso é histórico. Então é muito triste a gente ver que nós temos um rio tão bonito, porém inutilizável para isso. Então, a gente viu peixes mortos, a gente viu todo esse material, cheiro fortíssimo de esgoto, a gente que trabalha na área ambiental sabe. Então, assim, carece realmente de um olhar, mas a gente sabe também que é um processo histórico, de muito e muito tempo, as pessoas achando que é aquela ideia, né? O rio leva embora, mas ele leva para onde?
Não existe levar embora. Assim como a gente diz assim, eu vou jogar alguma coisa fora. Não existe jogar fora. Só existe um planeta. Eu só mudo de lugar. Não existe jogar fora. Beleza. Da cascata do Pessegueirinho lá na Sulina, a gente vai lá para Cascatinha do Santo Cristo. Quem conhece a Cascatinha do Santo Cristo? A popular cascata do Santo Cristo, a maioria das pessoas conhece, mas existe um pouquinho antes, ali na Guia-Lopes, à esquerda, a Cascatinha do Santo Cristo. Vamos dar uma olhadinha nessas imagens. Olha que lugar legal, que lugar bonito. Quem fez as imagens aí foi o Rick, e ele nos contou que ele foi há muitos anos lá e era bem difícil de chegar o acesso até nesse local. E hoje é muito fácil, porque acabou se abrindo muitas clareiras nesse lugar, porque as pessoas vão no fim de semana, acabam fazendo um churrasco ali na beira do rio, a própria Cascata Santo Cristo, eu já fui ver. Muita gente se reúne ali no entorno e acaba fazendo sua comida ali e deixando todo aquele lixo no local. São coisas simples, né? Parece tão chovendo molhado, digamos assim, né? Falar em recolher o lixo, mas as pessoas ainda têm o hábito de deixar. Então, além do lixo que vem com a correnteza, que o pessoal acaba jogando nas vilas aí e acaba chegando nesse local, tem ainda o lixo que as pessoas deixam lá. Tem mais um vídeo, vou rodar agora aqui, dessa mesma Cascatinha do Santo Cristo, porque o local realmente é muito bonito. Olha só, gente, tem todo uma laje de pedra, né? Então, acaba que as pessoas gostam de fazer ali um fim de semana, chegar ali, fazer inclusive um churrasco ali na beirada. E o pessoal se utiliza desses locais. Eu vou chamar para conversa também as nossas gurias aí que estão quietas aí no cantinho aí. Vamos lá, vamos conversar. Eu vou cortar a câmera aí. Gurias, o que dá para fazer aí para melhorar essa situação? O que cada um pode e deve fazer? Bom, vou falar a minha opinião, né? Eu vejo assim, o que a gente está desenvolvendo diversos projetos voltados à parte do recolhimento do lixo, desses recursos hídricos. E aí, conforme no decorrer do tempo, a gente vai observando as características desse resíduo que se encontra nas margens dos rios. E muitas vezes a gente acha que é o pessoal lá o ribeirinho, que mora na margem desses rios, que largam o lixo lá. Mas outras vezes não, outras vezes nós colocamos os nossos lixos no momento errado, na beira da calçada, né, na lixeira, porque o que acontece? Em dia de chuva, esse lixo todo, se ele não está preso, não está dentro de um cestinho, pode acontecer de ir para uma boca de lobo e parar lá no Pessegueirinho, no Rio Santo Cristo. Então, pequenas atitudes nossas que a gente não se dá em conta que aquele lixo que tu está largando na porta da tua casa, se tu colocar num dia de chuva, ele pode ir lá parar na beira de um rio. Então, são pequenas atitudes nossas do dia a dia que a gente deve ter o cuidado mínimo, né? Para que isso não aconteça. E sim, conscientizar a população, recolher seu lixo, o pessoal que mora na beira dos rios, liga, que nem a gente está falando para mais, pode pegar o nosso contato, vamos fazer um mutirão final de semana, vamos fazer uma limpeza. Aí vem a conscientização também da população em ter o cuidado aonde vai depositar o seu lixo, né? Perfeito. Nesse tour que a gente está fazendo nessa live aí em vários rios, é importante lembrar, Jana, que a água de captação da Corsã de Santa Rosa é no Santo Cristo, é isso? Exato. É mais para baixo né? Mas é no Rio Santo Cristo. Então é um dos rios que estão sim poluídos. E esse trabalho, claro que a Corsã faz todo esse processo de purificação da água, mas é importante a gente se conscientizar. Eu vou mostrar mais um local bem legal, que é uma cascata, inclusive eu já fui fotografar lá várias vezes, Lajeado Pessegueiro. Olha esse lugar aí, que maravilha. Na beirinha da estrada tem a ponte ali em cima, você está vendo?
Santa Rosa, no geral, assim, são inúmeras cascatas. Aí tem toda essa cascata lá embaixo, então, um remanso. Aí é outro lugar onde tem, inclusive, churrasqueiras. Vou repetir o vídeo aqui. Terminou. Vou botar de novo. Tem churrasqueiras ali ao redor e o pessoal faz churrasco, acampa ali, né, faz de tudo. E tem também muito lixo. É uma pena que o pessoal não tenha essa conscientização de pelo menos, é o mínimo, né, de recolher esse lixo. É importante lembrar, Juliana, de repente você fala sobre essa questão toda a área em volta do rio é uma APP, né? É isso. Exato, é importante a gente saber assim, ó, os recursos hídricos, a natureza, ela faz parte do nosso mundo. Aliás, nós fizemos parte desse mundo. Então, não é que a gente tenha que estar isolado, o rio lá, o córrego, a nascente e nós de fora. Não, nós fizemos parte desse ambiente. O fato é que muitas vezes nós não conseguimos entender que a nossa ação de ir lá, muitas vezes fazer o churrasco, de usar esse espaço, ele vai interferir na dinâmica de todo esse curso hídrico. E os rios, sim, tanto rios nascentes, né, áreas úmidas que a gente chama, por força da legislação, mas que vem, né, de estudos aí que foram feitos durante muito tempo, eles têm as suas margens protegidas. Então, o que a gente chama de área de preservação ambiental, área de proteção ambiental, né, as chamadas APPs. O que seriam essas APPs? Conforme o tamanho, a largura do rio, nós vamos ter as margens protegidas com vegetação natural daquele espaço. Então, na região da campanha, por exemplo, nós vamos ter as gramíneas, nós vamos ter o campo. Aqui na nossa região também, em alguns locais, a gente tem, né, as nossas várzeas, os nossos potreiros e tem a mata ciliar. Qual é a função desse espaço, né? Qual é a função dessa área, então, a ser protegida? É semelhante aos cílios dos nossos olhos, por isso tem esse nome, mata ciliar. Ele vai barrar todo e qualquer material grosseiro ou toda e qualquer poluição que chegue ou que impeça, né, de chegar até o rio. E das nascentes, né, a Franciele pode falar até um pouquinho mais, que é da área da engenharia florestal, a Maristela também já conhece muitas, é a proteção, porque é da onde surgem os rios, da água subterrânea. Então, aonde esse rio, por pressão, essa água encontra uma fenda na rocha, ele vai aflorar, ele vai nascer, né? Então, é uma fonte de água, uma nascente de água. E ela precisa ser protegida justamente por isso. Ali está nascendo um rio. Se nós não cuidarmos destas áreas de proteção ambiental, dessas áreas de preservação ambiental, quer dizer, você já mata o rio quando ele nasce. E aí vem as nossas atividades. Então, tu mencionavas antes, né, Gelson, a questão dos usos da água. Nós temos diversos usos. A gente muitas vezes dá prioridade à dessedentação e ao uso doméstico, porque hoje a água está lá, prontinha, na nossa torneira, né? A Maristela está usando uma camiseta que foi de uma das nossas campanhas do projeto Santa Rosa, Nosso Planeta. A Maristela mostra a camiseta ali, ó, que é uma torneira, né, pingando. Então, nas nossas casas, aqui em Santa Rosa, por exemplo, a gente não tem, talvez um lugar ou outro que não tenha, né, abastecimento de água, dessa água tratada, dessa água boa que a Corsã faz. Capta lá do rio, desse rio, né, Santo Cristo, que recebe o pessegueiro, o pessegueirinho, Sanga do Inácio, Lajeado, e são vários lajeados aí, né, Lajeado Paulino e por aí vai, que recebe os nossos dejetos. E aí a gente trata essa água e toma, e essa água é muito bem tratada, essa água é potável. Mas que bom que nós temos essa estrutura hoje para poder fazer isso. E se nós não tivéssemos? Será que nós tomaríamos essa água? E outro dado bem interessante, falando assim, para nós conhecermos e sabermos a importância dessa água, que existe um dado muito interessante, né, da Organização Mundial de Saúde, que diz que 85% das enfermidades ocasionais dos nossos hospitais são de vinculação hídrica. Quer dizer, a gente teve contato com água e alimentos contaminados de alguma forma.
Então, uma outra prática, né, que eu gostaria de mencionar aqui, que tem a ver com o uso da água, antigos poços, né? Era muito comum antes de nós termos as redes, e que se transformaram em poço, chamado Poço Negro. A urbanização veio crescendo, ela foi avançando, as casas foram sendo construídas e as pessoas precisavam destinar o seu esgoto. Fácil, né? Eu faço o quê? Canalizo para o poço. Só que esse mesmo poço é o poço artesiano, que a gente chama, o poço profundo, que vai abastecer, de repente, uma outra comunidade lá na frente. Então, não pensem que isso não existe em Santa Rosa, é muito comum. Nós que também trabalhamos e temos contato com a população, seguidamente a gente ouve esses relatos, mas na minha casa. E outros nem sequer sabem para onde está indo o seu esgoto. Então, aí tu começa a somatizar isso, né? Derrubando as margens, ocupando de forma irregular, lançando os nossos dejetos humanos e animais nos cursos d'água e não separando o nosso resíduo e não colocando no dia certo, no horário certo, como a Franciele comentou antes, é claro que nós vamos ter problemas, né? Então, nós queríamos estar falando de coisas boas, né, hoje nesse programa, mas enfim, temos um desafio, gente. Temos um desafio, todos. E não é só culpar o poder público, porque a prefeitura não limpa os rios. Não, não é só isso. Cada um tem a sua parcela de contribuição. Então, procure se engajar, procure saber qual é o trabalho fantástico que a Corsã faz de coleta dessa água, muitas vezes super complicada, monitora de hora em hora com análises, trata essa água e entrega para nós uma água limpinha que depois a gente vai, me perdoem aqui, fazer xixi e cocô e largar de volta no rio. Essa é a lógica da dinâmica dos rios. A água volta. É a mesma água de sempre. Ela vai evaporar, vai chover. Então, veja bem, gente, teria muita coisa aqui, né? Mas eu vou passando a bola aqui, porque senão eu gosto do microfone, tá, gente? Muito bem, muito belas palavras, Juliana. É exatamente isso. É um ciclo, né, natural da água e a gente acaba interferindo muito nesse ciclo, prejudicando ao invés de ajudar. Nesse sentido, a gente ouviu aí a opinião também do professor Fernando Dornelles Fagundes. Quem é o professor Fernando? Ele é engenheiro agrônomo, técnico aposentado da Emater. Atualmente ele é professor da CETREM nas áreas de recursos hídricos e climatologia, além de profissional autônomo na área. Então, ele fala um pouco sobre o uso da água na produção agropecuária e é isso que a gente vai ouvir agora. Diria o seguinte, que tanto na região, ou mesmo em qualquer lugar, a água é o combustível da produção agrícola. Portanto, o que se nota é que nós precisamos de ações, providências que privilegiem o seu armazenamento. O armazenamento da água, quando se fala em armazenamento de água, sempre 90%, vamos dizer assim, ou a maioria das pessoas enxergam uma caixa d'água, enxergam um grande reservatório, ou mesmo que seja pequeno, mas enxergam um reservatório perante os olhos. E não deixa de ser uma situação real. Mas nós precisamos que haja uma consciência maior com relação à questão do armazenamento da água, logicamente com reservatórios, com cisternas, com barragens, açudes, enfim, para futuros usos. Mas a grande caixa d'água que nós temos é o solo. E essa caixa d'água está sofrendo um prejuízo no seu armazenamento. Ela tem a sua capacidade própria de armazenamento de água, porém essa capacidade está sendo reduzida em função de manejos inadequados. Nós temos hoje muito trânsito de máquinas, nós temos hoje uma intensa, vamos dizer assim, utilização desse solo durante os 12 meses do ano, onde muitas vezes temos até 18 operações agrícolas sobre uma mesma área. Isso tem criado situações de compactação, de adensamento do solo,
que logicamente traz um prejuízo grande na questão da infiltração da água e do armazenamento da água. O solo, na verdade, é a grande caixa d'água, o grande reservatório. E poderemos combater isso aí com consciência e com melhoria de manejo pessoal. Que não é o caso de discutir agora, mas é algo que nós precisamos desenvolver. A tecnologia existe, muitas vezes por razões também que não vamos comentar agora, ela não é aplicada na sua política. Tá aí, então essas são as palavras aí da nossa grande caixa d'água que é o solo. Aí você pode pensar, o agricultor é o principal responsável por sujar essa caixa d'água, porque afinal de contas ele está plantando, ele está colocando muito veneno, muito agrotóxicos nos produtos, mas é importante a gente lembrar que de repente você aí na sua casa também tem aquele aparelhinho de veneno que vai na tomada, tem um morteio, um SBP, alguma coisinha para matar pernilongo. Aí você bota a culpa no cara que tem uma área grande que precisa tratar. É complicado isso, né, Juliana? Porque, tipo assim, é fácil mostrar, apontar o problema do outro, mas se você estivesse nessa situação, o que você faria? Como a gente cuida dessa grande caixa d'água que é o solo? Você fez uma pergunta bem importante aqui, isso é legal nós discutirmos aí com todos e o professor Fernando fala muito bem. Tudo que nós temos está sobre o solo, né? Inclusive nós estamos sobre esse solo e os rios, na verdade, eles só permeiam, eles cortam esse solo e vão circulando, vão indo sempre em direção às áreas, às zonas mais baixas, né? Então, tudo aquilo que nós lançarmos no solo, seja na área urbana ou na área rural, de alguma forma vai parar, então, nos nossos rios. Então, se a gente não se dá conta no espaço urbano de que nós temos que projetar as nossas cidades muito bem projetadas, recolher a água da chuva o máximo que a gente puder fazer, que a gente precisa ter área de infiltração nos nossos espaços urbanos para essa água não ir para o rio com uma velocidade muito grande e ficar, como o professor Fernando disse, armazenado no solo. Se nós não pararmos de jogar, né, os resíduos, como a gente até falou muito mais aqui de resíduos, né, no lugar inadequado, se o agricultor lá não se dá conta de que ele tem que adotar práticas de manejo de solo, e aí nós temos as cooperativas, nós temos empresas que trabalham com isso, nós temos a própria Emater, que faz um trabalho muito bom, né, de bacias hidrográficas, microbacias. O que seria isso? Recolher, juntar, guardar esta água da chuva nesse solo. Então, se cada um não fizer a sua parte, quem vai sofrer vai ser aquele rio, aquele recurso hídrico, né? Se nós não plantarmos mais florestas, se nós não recuperarmos, isso tanto na área urbana quanto na área. Mas é muito fácil, sim, apontar, né, para o outro. O problema são os agricultores. Alguns, sim, fazem coisas muito erradas, mas outros fazem coisas muito boas e conservam. No outro lado, nós temos aqui na cidade também, quem não junta um balde de água na calha da sua casa, evitando e reaproveitando esse bem que é fundamental. Então, essa é uma discussão que a gente traz, né, para a mesa aqui e deixar também para que as pessoas pensem sobre o assunto. Cada um deve e pode fazer alguma coisa. Então, não aponte somente o dedo para uma situação quando ele também não está fazendo a sua parte, né? Então, essa discussão da água sempre vai ser polêmica, essa discussão sempre vai trazer, né, os dois lados da moeda, um viés aí, mas a gente busca justamente isso, né? Pensar sobre o tema e ver o que a gente está fazendo, o que a gente está contribuindo. Será que nós estamos adotando as melhores práticas, as melhores técnicas? Será que a gente está acompanhando também o que está acontecendo, né, em termos de planejamento urbano, por exemplo? Será que a gente acompanha, né, o trabalho que a Corsã faz? Será que nós sabemos o que a Emater está fazendo lá no campo? Será que nós conhecemos? Será que nós ajudamos a plantar, a recuperar alguma coisa? Enfim, é um tema bem legal de se conversar. Tá ótimo. Eu acho que era mais ou menos essa linha. Se você gostou, dá o joinha, compartilhe para que mais pessoas assistam. A gente quer fazer um desafio para você também, para você participar ativamente desse programa. Como? Grave um vídeo de alguma ação bacana que você faz na sua casa, no seu bairro. O que você, de repente, inventou que está ajudando o meio ambiente.
a gente vai mostrar aqui no programa, no próximo programa. Nosso programa vai ser mensal, né? Por enquanto. Talvez a gente pode estudar a possibilidade de ele ser quinzenal, semanal. Mas por enquanto, mês que vem a gente volta com mais informações. Com essa pergunta: nosso planeta mais o quê? O que você espera desse planeta? Então, teremos no próximo programa então um assunto relacionado a florestas e eu já tive algumas ideias aqui também e algumas reportagens especiais que a gente vai mostrar, vai exibir. Coleta do lixo, funciona em Santa Rosa? Vamos ouvir as pessoas, você está fazendo sua parte, separando o lixo certinho, direitinho, o lixeiro está fazendo a parte dele de colocar separado, está misturando tudo, funciona isso? Vamos mostrar isso no próximo programa. Então, não perca o próximo programa, no finalzinho de abril, você vai conferir então Nosso Planeta Mais. Obrigado pela companhia de todos, quero agradecer as gurias aí que ficaram quietinhas, né? O quietinho delas aí, gurias, é isso? É isso aí, nós ficamos só observando, né? Mas a gente também quer estender então o convite para o pessoal de casa e como a Juliana já falou antes, o nosso projeto do recolhimento dos resíduos na beira dos rios, estende-se ao convite ao pessoal de casa, também faça a sua coleta, recolhe o seu lixo, escolha um rio, vá até lá, traga esse resíduo, deposita na praça ali, então, próximo à pista de skate, ajuda a contribuir e divulgar para esse projeto para nós tentar recuperar de alguma forma os nossos rios, né? A nossa água, que é um bem tão precioso. Que cada um faça a sua parte e cuide um pedacinho do rio, já vai estar colaborando, né? E participem do próximo programa, tem muito assunto para debater. Obrigado, Franciele. Obrigado, Maristela. E é isso aí, Juliana. Quer fazer sua despedida? Bom, só quero fazer um agradecimento, né? A gente fica muito feliz ter esse espaço, é mais um espaço que a gente abre aí para as pessoas e esse convite, né? Façam parte da ONG Terra Verde, nos procurem, venham, né, contribuir. Nós somos um grupo de pessoas super abertos aí, enfim, eu esqueci de dizer antes, o nosso lema é saindo do discurso. Porque a gente não quer ficar só no discurso, a gente quer ir para a prática, então as nossas atividades. Claro, estamos aí num período complicado de pandemia, mas o convite fica aí, ó. Faça um vídeo, produza o seu material de alguma coisa interessante, uma contribuição que você faz dentro da tua residência, manda para nós, né? Convidamos também para vocês nos acharem nas mídias sociais, nós temos o Facebook, acompanhem também né, a nossa página no Instagram, tem também no YouTube também um canal que a gente vai estar movimentando aí, contribua com temas. Esse programa aqui, Terra Mais o que é teu também, contribua conosco e obrigada e esteja aqui no próximo mês. Obrigado, Juliana. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fique com Deus. Um abraço.